Então, lá nesses fantásticos, complicados 4 anos que eu tive o luxo e a honra e a alegria de trabalhar perto do presidente, eu sentia nele alguém que estava assim, genuinamente junto, mas que, ao mesmo tempo, não reprimia, nem censurava, e tampouco inibia o trabalho das pessoas. Isso em função dele ter, além dos traços de personalidade que vocês conhecem, que são adoráveis, também um entendimento dos temas, dos riscos que se corre, né, fazendo política pública. E ele sempre dava assim, instruções muito claras, na linha de, em geral, explicar aquilo que nós estávamos tentando fazer. A Mauri está aqui também. E sempre me orientando a não perder de vista que as coisas aqui no Brasil têm que ter sempre um pouquinho de candomblé, uma pitadinha de macunaíma também. E ele, no Banco Central, o Banco Central não era independente do ponto de vista legal, mas assim, o combinado é que seria independente para perseguir as metas determinadas pelo governo. Então havia esse desenho, que é um desenho hoje vencedor aí pelo mundo afora, que essencialmente procura tirar do dia a dia do trabalho do Banco Central a política, que sempre tem seus ritmos, e fazer uma coisa assim mais com uma visão de longo prazo. Então, eu ligava para o presidente depois do Copom, e às vezes com, não sei que boa notícia seja cortar o juro, má notícia seja aumentar o juro, por exemplo. Então eu ligava e dizia, presidente, tal, falava assim, meio minuto, está acontecendo isso, 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 tomamos a decisão, tal. Ele nunca comentou ou elogiou um corte de juros que fosse. E depois que isso aconteceu 2, 3 vezes, eu percebi que não era uma coincidência, eu tenho certeza que ele não elogiou para, nos vários momentos em que nós tivemos que aumentar os juros, ao não falar nada, ele implicitamente está criticando. Então, esse é o grau de sofisticação, mas, no fundo, também de sensibilidade. Não, não é nada disso, não. É que eu fui ministro da Fazenda de Itamar Franco. Presidente, só sobrava o senhor aqui no Brasil para mim. Olha só, hoje eu me atrevi a vir aqui falar sobre um tema que me preocupa desde sempre, mas sobre o qual eu nunca me debrucei assim no detalhe, que é o tema da desigualdade. Qualquer um que mora aqui nesse país e ande por aí sabe que isso é uma característica terrível da nossa terra. E às vezes não passa disso, né? Eu me lembro, indo para Brasília, a seu convite, eu vinha dos Estados Unidos, né? Eu posei no Galeão e, por acaso, encontrei com o Amadeu, falando em desigualdade, pensa nisso a vida inteira. Estava indo para Brasília também, uma terça-feira, e aí nós pegamos lá o voo e eu sentei ao lado de eu achava que era um alemão, porque ele estava lendo um livro que parecia, assim, para quem não fala alemão. E ele toda hora olhava assim pela janela, ele estava na janela e eu estava do lado. Ele olhava para a janela e sacudia a cabeça. Ele olhava para a janela e sacudia a cabeça. Aí eu... Acaba aqui, sei lá, 1h30 de voo, a gente acabou conversando um pouquinho. E era o José Lutzenberger, que faleceu em 2002, que era um ambientalista. Foi ministro. Era ministro, talvez, naquela altura, não me lembro. Foi ministro do Collor. E ele estava sacudindo a cabeça para a degradação. Vamos voando ali por cima de Minas, aqueles magníficos morros, todos nus de vegetação, a floresta já desaparecida há muito tempo.
E eu gosto de viajar na janela também. Então, assim, uma coisa que passava pela minha cabeça sempre indo para Brasília era a vista por cima. Quem vive no Rio também vive perto de favela, dentro de favela o tempo todo. E a gente sente, mas olhar aquilo por cima toda semana é dramático. Aquilo é inóspito. Os campinhos de futebol de várzea não existem mais. É uma coisa horrorosa. Então aquilo me dava assim um certo gás assim extra indo para Brasília. Antecipando um pouquinho minhas tentativas de conclusão, eu penso que a nossa, que é assim, um pouco de desigualdade é natural. Isso existe em sistemas os mais variados e não se deve imaginar coibir em 100% a desigualdade. Mas a desigualdade que nós temos aqui no Brasil passou a ser uma espécie de um veneno em função da sua origem, sobretudo. Então, esse é um pouco o tema da minha apresentação hoje, que eu não tenho a menor ideia quanto tempo vai durar, tá? É a primeira vez que eu falo assim, de uma forma mais completa, mil perdões. Porque, inclusive, eu acho isso, enfim, pessoas com quem eu tenho tido assim, o luxo de conversar, até mais recentemente, que isso passa a ser um obstáculo a avanços e reformas em geral. Porque qualquer coisa que você queira fazer, não, mas tudo bem, mas e a corrupção e o jogo de interesse, por que não tira o dinheiro daí? E as pessoas que falam isso têm toda a razão. Então, um pouco do meu estilo, assim, um pouco mais para prático, assim, eu pretendo, no final, apresentar algumas propostas, assim, não totalmente detalhadas, eu vou explicar por que depois. Mas esse é o pano de fundo. Não pretendo aqui também me aventurar a falar sobre as raízes históricas da desigualdade no Brasil, que são muito antigas, um modelo colonial, extrativista, etc. Dá para começar lá atrás. A escravidão durou muito, mas ao longo do caminho, pouco foco em educação, patrimonialismo para tudo que é lado, captura do Estado. E coisas mais modernas também, contemporâneas, poder de mercado das empresas, isso está acontecendo, uma tendência a mais concentração e mais de renda e mais desigualdade não ocorre só aqui. As nossas instituições, na prática, também foram assim, extremamente excludentes. E isso sem querer entrar em outros temas da ciência política, da sociologia, da maior importância, homofilia, preconceitos, etc. E o fato é que a resultante disso tudo é uma desigualdade persistente. Isso é uma marca nossa, infelizmente, e é sobre isso que eu pretendo falar um pouco mais hoje. A partir de 88, mais ou menos, se vocês olharem os dados, as coisas começaram a caminhar na direção certa, um pouco a Constituição, e a partir do nosso governo, as coisas começaram a melhorar mais ainda, a estabilidade, novo foco dado no seu governo para o Estado, educação, saúde, e houve continuidade também no governo Lula, pelo menos nessa área também, foco na pobreza correto também, combater a pobreza, combate à desigualdade, etc. Aqui eu tenho uma primeira transparência, gráfico, mostra isso. Quer dizer, o índice de Gini, que é o índice mais usado, veio meio parado ali desde o início dessa série aí, 76, e aí começou a cair e houve de fato bastante progresso. Eu anotei aqui fazer uma rápida digressão sobre o índice de Gini, se vocês permitirem. Um país que tem os 20% mais ricos, com 80% da renda, tá? Tem um índice de Gini um pouquinho maior do que 60. Só para quem esses números aparecem toda hora, as pessoas não sabem o que significa. Tem uma regrinha que é a fatia. Vamos dividir. Se você dividir sempre em
2, a renda, os grupos de renda, o índice de Gini ele é sempre maior do que a diferença entre, vamos chamar, dos ricos e dos pobres. É uma aproximação razoável, tá? Mas por cima. Então, um outro exemplo. Se a metade mais rica tiver 2/3 da renda, tá? O índice é maior do que 33, que é um número assim, bem baixo. Tá? Nós podemos construir outros exemplos, colocando o zero da renda para os 20% mais pobres, assim, as maiores barbaridades, e dá para fazer esse tipo de conta. O índice de Gini não leva em conta algumas coisas importantes, como, por exemplo, o que acontece num país que recebe imigração de gente pobre, de rico, etc. Se houver imigração de gente mais pobre, o índice de Gini piora, ou seja, aumenta. Se houver envelhecimento, que é o nosso caso, isso meio que artificialmente melhora o índice de Gini, tá? Por intuição. Ele não leva em conta temas assim da maior importância, como a mobilidade e, de certa forma, também não leva em conta também crescimento, que é crucial também. Acho que é inegável, nossos melhores estudiosos do tema, PB, outros, não se cansam de dizer isso. Não leva em conta os temas que entram no IDH, etc, etc. Então, é uma aproximação, eu vou parar por aqui. O índice de Gini da renda tende a subestimar a renda dos riquíssimos, vamos chamar assim, do top 1%, ou do top 0,1% do famoso a partir do Piketty, porque é renda do capital e aí a coisa é mal medida. Então é bom também ter isso em mente. Teve um caso famoso aqui no Brasil, de um estudo que depois foi censurado, olhando para a desigualdade de 2006 a 2012, do Marcelo Medeiros, do IPEA, que olha para isso e ele mostra que isso é relevante no Brasil. E mostra que a queda da desigualdade foi muito menos acentuada. A queda foi menos acentuada se levar em consideração a renda do capital. Exato. Tá. Ele tem dados de imposto de renda, e aí esse é outro assunto. Nós tínhamos que ter acesso a muito mais dados do que não. Eu perguntei agora há pouco para o André Lacerda e para a Eliana Cardoso, minha professora querida, que eu não sei onde é que está. Estava contente longe da economia. Não, já estou acabando de escrever um texto. Eu perguntei se vocês sabem de dados de expectativa de vida por faixa de renda. Os dados precisos não existem, mas existem aproximações, até me apontou na direção de uma muito boa, que eu estou curioso para olhar, até em função de assuntos de saúde, que eu também ando agora querendo explorar. Bom, aí quando se compara, eu estou indo meio devagar, mas eu vou acelerar e a coisa vai ficar ainda mais chata agora, porque vai ter vai ter muita tabela. Mas, enfim, o Brasil melhorou, mas, comparado com o resto do mundo, nós ainda somos muito desiguais. Esses números são do Banco Mundial, está escrito ali no cantinho, e eles são após transferências e impostos, tá? É um dado comparável, só para ver a desigualdade, vamos chamar, bruta, aqui é mais alta, eu também volto a isso mais adiante. Então, tem o Brasil, pus o Chile ali, só para vocês verem, vem melhorando também, mas a desigualdade lá, apesar de todo o sucesso econômico do Chile, é relativamente alta. Nos Estados Unidos, ela vem piorando nesses últimos 40 anos. E, por último, tem a Alemanha, tem um índice de desigualdade bem baixo. O da Coreia também, por acaso, que é um país frequentemente usado como comparação de trajetória a deles mais bem-sucedida, naturalmente, que eles cresceram muito, muito, muito. O Gini da Coreia é 30. O Japão é dos mais baixos. É baixo também, eu não sei de cabeça. Bom, então, conclusão aqui desse quadrinho. Temos um longo caminho pela frente, as coisas melhoraram, mas vamos lá. Bom, isso aqui é mais ou menos um quarto da minha apresentação.
Próximo ponto é justamente o que eu comentei, que está aí por trás dessas curvas, que diz respeito ao impacto da ação do Estado na desigualdade. E aí, eu, nesse caso, refiro-me ao impacto, vamos dizer, de curto prazo, direto. Transferências e impostos. E aí, é interessante fazer uma comparação. Essa aqui foi pirateada de um texto do Branko Milanovic, que é um super especialista sobre o assunto e vem olhando isso de maneira global, com conclusões sempre interessantes. Vai sair um livro também agora, eu comentei com alguns, falo também do quem eu acho que é o papa da desigualdade, pelo menos no meio dos economistas, que é o Anthony Atkinson, escreveu antes de morrer um livro sobre desigualdade global também. Mas o assunto aqui nesses dois gráficos é a diferença entre a renda bruta, a renda de mercado, e a renda após transferências e impostos. E aí o que se observa é que em ambos os casos, Estados Unidos e Alemanha, a desigualdade cai, ou seja, o coeficiente de Gini cai, ele está meio de lado ali, mas o americano vem subindo muito, o alemão também, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a escala, mas ele vem subindo bastante, são outras coisas que estão acontecendo no mundo, poder de mercado, coisa do gênero. Quer dizer, o índice de Gini piora, ele sobe. O índice de Gini melhora. Em cima é a renda bruta das pessoas, aí depois você... Ah, não, melhora com a ação do Estado. Tá bom. Com a ação do Estado, tá? Uma tese, acho relevante, que faz sentido, que eu chequei um pouco, e vou mostrar agora para vocês em mais detalhe, é que no Brasil a ação do Estado melhora um pouco, reduz um pouco a desigualdade, mas pouco. Tá? Especialmente ela sendo tão alta. Né? Então, agora eu tenho uma meia dúzia de gráficos, todos eles vieram de um trabalho publicado pela Secretaria do Tesouro, não sei se foi com a Ana Paula lá, feito pela Rosane Mansueto. Com o Mansueto lá, sob sua batuta na Secretaria Executiva e com, acho que a participação fundamental da Rosane Siqueira, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, os próximos 6, 7 gráficos, todos vêm desse texto, tá? O texto da Secretaria Pública. Primeiro, olhando agora tudo Brasil, tá? Primeiro é uma medida de incidência, ou de alíquota média de tributação por classe de renda. E o que está muito claro, e ele inclui ali imposto de renda, pessoa física, contribuições previdenciárias e impostos indiretos. E o que se observa é que ela é muito horizontal. Tá? Inclusive, se vocês levarem em conta que na da direita, que é a dos mais ricos, a renda é mal medida, ela é praticamente horizontal, se é que não é pior. Tá. Ok, registro. Então, segundo, aí quando se inclui transferências, primeiro foi impostos, tá? Então, e por que isso? Porque os mais pobres pagam uma enormidade de tributos indiretos. Tá? Então, é isso. Na segunda, nós temos para cima, em vermelho ali, as transferências do governo, que incluem aposentadorias, bolsas, etc. E para baixo, os tributos, e aí tem um impacto líquido. E aí o que se observa? Aí já se observa um resultado do ponto de vista distributivo um pouco melhor. Mas não na primeira coluna, certamente é a mais importante, o pequeno impacto. Ali, como é por valor, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com essa conclusão. Mas o impacto é mais para pequeno e, de novo, eu acho que na ponta direita ele está subestimado. Na do meio é muita aposentadoria, tá? Só por curiosidade. Isso eu andei. Eu peguei uma carona direto com a Rosane, que foi generosa, me aturou por dois telefonemas. Então, tomei uma aula. Volta um pouquinho. O que explica essas transferências tão elevadas no quintil mais... Porque são aposentadorias mais altas, aquilo ali não é em relativo, É em valor. É em valor.
do setor público em geral. Mas é né? valor, né? Quer Setor dizer, não é público em valor, geral. não é em termos relativos. Bom, ainda aqui, aí tem a conta mais completa, mas essa é estática também, aquelas que eu mostrei aqui mais cedo, mostrava a evolução ao longo do tempo, eu não consegui para nós. Essa tem o coeficiente de Gini, ele melhora a partir das transferências, da primeira para a segunda coluna, está explicado ali embaixo. Depois a cobrança dos impostos leva a uma pequena melhoria adicional e depois, com os impostos indiretos, o impacto distributivo é pequeno também, mas é negativo. Tá? Então, é isso. Aí, por que eu acho que isso é assim, acho? Por que isso parece ser, do ponto de vista global, muito pouco? Tá? Então, está aí esse gráfico, que tem em vermelho a renda disponível, ou seja, após impostos, transferências, e em azul a renda inicial, renda bruta, renda de mercado, ela ganha apelidos diferentes aí em vários textos, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, olhem só, o Gini da renda bruta é mais alto no mundo inteiro, o Brasil é um pouco mais alto, perdão. É mais alto no mundo inteiro, o nosso é dos mais altos. O que impressiona é que, exceto por alguns vizinhos nossos, México, Chile em particular, quase todos os outros obtêm um impacto maior com vamos dizer, a ação do Estado. Tem um mais aqui na frente que mostra isso melhor, eu vou pular. Esse aqui eu achei interessante também trazer, fica aí como uma curiosidade, eu vou passar por ele rápido. Mas ele mostra, de certa maneira, o tamanho do Estado, que é a carga tributária, no eixo de baixo, e o quanto que a ação do Estado reduz o Gini. A inclinação dessa curva é positiva, porque espera-se que o Estado, dentre as suas funções, tenha de aliviar a pobreza, melhorar a distribuição. O Brasil está abaixo da curva, o que sugere que nós poderíamos estar fazendo mais. Um tema que eu não quantifiquei, nem sei se existe isso direito, mas que eu acho que vale a pena mencionar, vou aproveitar e encaixar ele aqui. Diz respeito ao papel das taxas de juros na desigualdade. O Brasil tem taxas de juros astronômicas, tem caído ultimamente, mas em parte porque nós estamos vivendo uma depressão, isso não é nada para nós nos vangloriarmos muito ainda. Mas o que acontece? Nós temos, no mundo dos juros, quem tem dinheiro para aplicar, principalmente em escala grande, você tem a possibilidade de investir com retorno alto, a partir dos juros, mas além. Os que tomam dinheiro no BNDES tomam dinheiro barato, baratíssimo, quase de graça. Tem empresa que toma dinheiro no BNDES sem precisar, só para fazer a arbitragem. E quem toma dinheiro emprestado, que é a maioria da população, paga juros loucos. Em algo que nós sabemos, em vários casos, função de emergência, as coisas do gênero, mas muitos não. Uma cultura de consumo meio americana, só que com juro nosso altíssimo. Então, se vocês pegarem como exemplo, eu também podia ter feito um gráficozinho, mas eu já tinha muito. Uma pessoa que toma dinheiro emprestado a 3% ao mês, ou 2,5% ao mês, está cheio aí. Ela vai pegar, vamos dizer, pega lá R$1.000 no início do primeiro ano, lá quando recebe o empréstimo, vai pagar 40 por ano depois. Não faz o menor sentido. Então, a gente vive, isso é uma espécie, enfim, é um problema. Eu acho importante a educação econômica e financeira em função disso. Eu quis falar esse tempo, porque isso indiretamente, te arrumando a casa, o Brasil deveria chegar a ter juros mais normais. Seria um modelo assim, BNDES para todos, vai. Uma outra forma de olhar ainda essa questão diz respeito às transferências como porcentagem da renda para o primeiro e para o último decil. E aí o Brasil realmente se destaca, porque as transferências como porcentagem da renda são quase iguais para os dois, ou são relativamente próximas, e em vários outros países o oposto acontece.
né? Estamos olhando ali, Reino Unido, Alemanha, praticamente não tem transferência. Eu não tenho a menor ideia do que acontece na Áustria. Minha filha morou 3 anos lá, mas isso foi antes de eu olhar essa tabela. Mas algum dia eu vou descobrir. Bom, e por último nessa série, as transferências em termos absolutos. Então, 48% das transferências vão para o último quintil, é outra barbaridade. Tem muita aposentadoria e tal, mas é outra barbaridade. Tudo, quase tudo. Tem que perguntar a Rosane. Agora, esse é o problema de não conhecer todo o detalhe, mas acho que muito entra, muito. Tá. Bom, aí pergunta, o que fazer? Tá. Diz-se por aí sempre que assim, os liberais sabem fazer crescer e os social-democratas distribuem. Na minha opinião, isso, para o Brasil de hoje, especialmente, é totalmente falso. Tá? Por quê? Claro que o crescimento importa, claro. Esse é o exemplo mais básico de uma coisa dinâmica, né? E é claro que, como eu mencionei, alguma desigualdade acontece, principalmente nos sistemas que têm capacidade de gerar mais riqueza, alguma desigualdade é natural, desde que seja uma desigualdade que advém, que seja de boa origem, que não seja de práticas patrimonialistas, corruptas, capturas do Estado, coisas do gênero. E o que isso gera, eu acho que gera aqui em nós, com toda certeza, é um clima de instabilidade política, de desalento, de descrença geral em tudo e em todos. Faz de nós, penso eu, presa fácil para populismo, e impede, eu acho, o próprio crescimento. Crescimento bom, equilibrado, decente, fica embarreirado com isso. Foi o tema que eu mencionei na minha introdução, repito ele aqui. Eu acho que esse é um problema que vai estar conosco durante muito tempo. Mas algo nós temos que fazer. Minha conclusão aqui, assim, primeiro, é interessante e difícil de entender por que o Brasil caiu nesse tipo de conto de vigário populista aí tantas vezes, mas o fato é que caiu. Mas a conclusão para mim é a seguinte, não há por que esperar. Isso se vê, gente, até hoje, no debate atual, defendendo um pouco essa posição, que eu acho errada, de que não, que agora é hora de crescer e tal. Eu acho que nós não vamos crescer se essas questões não forem abordadas. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer boas reformas se as pessoas não acreditarem que essas reformas estão sendo feitas de uma maneira razoável, decente, correta, use o adjetivo que você quiser. Mas é uma coisa objetiva. Eu acho que não é só uma questão de valor pessoal de cada um, que enfim, cada um tem direito a ter o seu. Ok. Bom, o que eu tinha agora daqui para frente são propostas específicas para o caso brasileiro. Quanto tempo eu já estou falando? Meia hora. Estou ferrado. Mas bom, vamos lá. Então, o que fazer? Tá? Começando pelo que provavelmente é a coisa mais de longo prazo, mais assim, ela é dita como sendo clássica liberal, porque não sei bem porquê, mas isso deveria ser de qualquer sistema político e econômico devia prestar atenção. É um conceito geral de igualdade de oportunidade, que, a meu ver, é meio óbvio, eu reconheço, mas faz parte. E aqui no Brasil, isso meio que, obviamente, isso não existe e meio que fica perdido no debate. Os retornos de se agir nessa direção são os maiores, mas são lentos, né? Isso também é uma questão. O próprio Marcelo Medeiros escreveu um texto recente sobre isso, falando sobre o pouco impacto de se gastar mais e melhorar a educação no curto prazo. Mas, tudo bem, pode até ser verdade, mas mesmo assim é impossível não dar prioridade. Eu penso que no Brasil isso significa, de alguma maneira, nós nos reorganizarmos para gastar mais e melhor nas áreas sociais. Tá? Isso significa gastar
mais... Bom, aí eu já tenho aqui. Isso aqui, em geral, eu não faço, não. Eu vou fazer hoje, porque vocês vão prestar atenção nisso e não no que eu estou falando. Mas vamos em frente, assim mesmo. Gastar mais com os pobres e jovens, menos com ricos e velhos. Eu já falo aqui do alto dos meus 61, talvez me aproximando. Mais perto das portas de saída do que de entrada. Mais com educação, saúde, saneamento, segurança, transporte. E aí menos da onde, né? Bom, pode arrecadar mais também, mas eu vou mostrar os números que sugerem que menos na área de pessoal, aí eu me refiro à folha de pagamento do setor público e também na área da Previdência. E eu digo isso não apenas por questões de natureza fiscal, mas também por, eu acho, questões de eficiência do Estado e, no caso da Previdência, de justiça distributiva também. Tá? E aqui eu vou apresentar mais umas tabelinhas. Então, primeiro, um detalhe. Acho que quase tudo vem... Esses são tabelas feitas em casa, mas vêm dados da FMI. Tentativa não só porque é mais prático pegar lá, mas porque eles são razoavelmente bem... Há uma certa uniformização de critérios que é importante para os nossos objetivos aqui. Então, o gasto primário do governo federal no Brasil está aí em 30 e qualquer coisa %. É bem maior do que vários assim dos nossos vizinhos ou da própria Coreia, que foi vizinha nossa em nível de renda 60 anos atrás, hoje não é mais. O gasto do governo como um todo, tá? Então, federal, estadual, municipal, judiciário, legislativo, etc. Como proporção do PIB, no Brasil é esse que está aí. Tá? Então, depende do que se inclui na Previdência, que eu também fui estudar. Essa é a medida das tabelas, de apresentação de estatísticas fiscais, que hoje são mais ou menos uniformes. Não inclui, para quem conhece, como Ana Paula e Bernard, o último item, linha, sei lá, 273, que tem lá, vocês sabem desse assunto. Então, assim, tá bem claro... Tem gasto assistencial aí na Previdência? O último item inclui gasto assistencial. Aqui, já que você perguntou, na Previdência não tem aqui. Não faz muita diferença do ponto de vista prático você incluir ou não, porque é despesa. O fato de você não incluir não significa que a despesa não ocorra. Às vezes isso fica meio perdido assim na discussão. Mas Previdência, não é? Acho que a pergunta melhor do ponto de vista distributivo, tá bem, é bom ou não? Aí tu tem que entrar tudo, claro. Do ponto de vista fiscal é indiferente. Inclui sim, funcionários da defesa, sim. Tudo, todos os funcionários públicos. Então, o nosso é enorme. Eu queria fazer um registro aqui de dados que eu não consegui esclarecer antes, que diz respeito a México, Chile. Os números da OECD são 3 pontos do PIB maiores, e nós não conseguimos descobrir por quê. Se alguém souber, me diga. Altera um pouquinho, mas eu tomei a decisão de manter uma fonte só. E essa era mais completa e mais fácil. Isso aí vale a pena olhar em algum momento. Bom, se nós olharmos essa mesma soma como total do gasto, também é interessante, porque isso dá uma medida de que quanto que o Estado emprega para gerar o mesmo recurso. Aí o nosso número é impressionante, 80%, tá? É muito alto. Uma coisa que está por trás disso é que o Estado no Brasil não investe mais. Pouquíssimo. Tá? Então, tipicamente, investimento do Estado tem cimento, vergalhão, sei lá, computador. Mas é muito grande. Tá? Depois, se nós olharmos por número de funcionários, o Brasil está ali no 20, os outros têm Cuba, Índia e tal, mas é mais para alto.
Se nós olharmos o gasto do funcionalismo público nosso, brasileiro, ele é muito alto. Tem um país maior do que nós ali, que, sei lá porque eu acabei não incluindo, que é a África do Sul. Tá. Mas é muito grande como proporção do PIB, está naquela soma que dá lá 26%, 28%. E, assim como, esse é melhor, é o gasto com o funcionalismo como proporção do gasto público. Que aqui está em 40 e poucos por cento, e você vê aí, todos os outros estão ali entre 20 e 30. Média ali de 25, vai. Aí é gasto com funcionalismo ativo e inativo? Quer dizer, tem regimes especiais? Não. Ativos. O inativo está na Previdência, que está aqui. Aí também é outra barbaridade, assim, o nosso é extravagante. Com o percentual do PIB e com também do gasto. Bom, aí acabou essa parte. Mas agora meus comentários. Por favor, mais um minutinho, estou chegando perto do fim. Qual é a conclusão a que se chega aqui, o que eu acho que precisa ser feito com urgência? Vamos lá. Se nós concordarmos que o que nós queremos é gastar mais e melhor, tá? Nós temos que fazer com urgência uma reforma da Previdência impactante, do ponto de vista do tamanho do gasto, e a própria reforma também correta, justa, ou seja, do ponto de vista distributivo, também impactante, ela própria. Tá? E essa é a discussão, acho que está no ar agora, é uma discussão fundamental. Há uma demanda por abertura dos dados, eu acho que ela tem que acontecer, e forçar essa discussão no direito, na veia. E vai ser uma briga. Ele diz assim, de um lado, tem um governo que está quebrado, precisa fazer um ajuste de mais uns 4 pontos do PIB, e pensem bem, não adianta, assim, todo mundo fala, não, precisa fazer um ajuste de 4 pontos do PIB para estabilizar a relação dívida-PIB. Eu li agora essa semana um relatório Qualidade Melhor Impossível, do professor Pastore. A conta dele, 4 pontos. A minha é por aí também. Mas aí eu pensei o seguinte, pensa só, uma pessoa que, sei lá, meu caso, pesava 75 quilos e fui engordando. Aí um belo dia eu olhei, apertei a balança, estava com 90, depois do Natal e tal. Aí meu açúcar começou a subir, comecei a ficar cansado, minhas costas, né? Não sinto isso, não. Eu vivo pedindo suas dicas, essas ele mantém um segredo. Tudo bem, não quer nem com os amigos e discípulos. Eu entendo. Mas não é suficiente estabilizar nos 90, gente. Não é. Tem que baixar. Depois a gente pode falar sobre isso, por quê. Mas o país tem que ter uma certa flexibilidade. Você não pode funcionar com o pé na tábua o tempo todo. É bom fazer política anticíclica. Qual é a nossa história? Toda vez que tinha uma crise, em vez de fazer política anticíclica, a gente fazia arroxo. Por quê? Porque não tinha crédito na praça. Então, esse negócio de austeridade é um tema para outra palestra. Mas só lembrem-se que é para quem pode, não é para necessariamente quem quer. Nós sabemos disso e nos machucou muito. Bom, então precisa fazer uma reforma da Previdência e uma reforma do Estado. Com certeza. Eu não tenho dados diretos, mas existem muitos dados. Tem um texto escrito pela Ana Carla, em coautoria com o Carlos Ari e comigo, mérito maior dela, absoluto, que dá uma série de exemplos de coisas que deviam funcionar melhor aqui e não funcionam. Acho que é um desafio interessante para os economistas, talvez, tentarem medir. Mas, o fato, a minha impressão é que nós temos um problema seríssimo de produtividade do Estado. Alguns exemplos justificam essa suspeita. Por exemplo, sabe-se que no Espírito Santo, no governo Paulo Artung, contratou-se uma consultoria para a área de saúde. E foi uma consultoria de gestão, fazendo, assim, mapeando
com benchmarks ali, os gastos e tal, identificando, fazendo uma coisa bem sofisticada, assim, bem século XXI, cortou 30% do gasto, num estado que já estava na mão do Paulo Artung há um bom tempo. Paulo Artung é um gestor fantástico. Ele próprio merece crédito por ter feito isso. Então, acho que precisa ter uma reforma do Estado muito caprichada, várias dimensões, não vou entrar nisso aqui hoje. Apenas, acho que vale a pena registrar que tanto a reforma da Previdência quanto do Estado, elas próprias também podem e devem ser positivas do ponto de vista distributivo. Bom, essa aí essa discussão dessa parte de igualdade de oportunidade. É muito mais do que isso, tá? Assim, eu acho que é uma questão do funcionamento do Estado, daquilo que o Estado entrega e por aí vai. O segundo grupo. Esse é um grupo assim, que lida com patrimonialismo e com esse sistema nosso do Estado ser privatizado, vai. Então, é um pouco isso. E eu defendo também há muitos anos reestatizar o Estado, por isso. E aqui, exemplos são os imensos subsídios do BNDES. Eu vou ter uma cruzinha ali, porque isso está melhorando. Falta de concorrência, esse não é um tema de natureza fiscal, mas é muito importante, porque toda essa crescente concentração de renda e riqueza que se vê no mundo advém, em parte, dessa uma tendência ao aumento do poder de preço das margens, se quiserem, das empresas. Tema também fascinante. No Brasil, nós temos uma economia fechada, não tem concorrência externa, que é um estranho mercantilismo com o qual nós convivemos há muito tempo, e aí é difícil se livrar dele também, né? E concorrência interna também. Depois tem toda essa área de contratos e compras e tal, isso claramente está melhorando. Só que, assim, não foi só na Petrobras. A minha leitura dessa confusão toda aqui é que se isso acontecia na Petrobras, que é uma organização super arrumada, isso está em tudo que é lugar, tá? Não nos iludamos. Mas tudo bem, está melhorando. Não quero entrar numa avaliação do judiciário nessa área. Tem gente aqui mais qualificada do que eu para fazer isso, eles fazem isso por escrito, inclusive. Mas o fato é que um efeito colateral positivo disso é que essa bandalha toda tende a diminuir. Tem também essas desonerações aí, que eu cito aqui, e ela se confunde um pouco com o próximo item, que é imposto de renda, que tem a ver com chamados gastos tributários, também outra inovação fantástica do Tesouro, que são gastos como outros quaisquer, só que aí você está deixando de arrecadar. Então, aí tem desonerações, como eu já mencionei, subsídios e outros, e o Tesouro, regimes especiais de imposto. O Tesouro calcula que isso hoje está em torno dos 5 pontos do PIB, não é isso? Por aí, né? É bastante. Então, se der para cortar isso pela metade, é uma forma bastante boa, não só do ponto de vista de desigualdade, mas também, eu acho, do ponto de vista de uma economia que funcione melhor, porque se transformar toda a estrutura tributária de IPI, imposto de importação, etc., num balcão de negócios, certamente não traz crescimento. Isso está bem demonstrado, tem bons artigos na literatura econômica sobre isso, mostrando que, por exemplo, o crescimento da produtividade agregada não depende da alocação setorial que o governo faz, tipicamente por critérios os mais espúrios. Bom, quase lá. Aí, agora entra a parte que eu acho que é mais quente assim da discussão. Impostos. Aqui, sinceramente, o que nós temos beira o inacreditável. E realmente. E isso é uma estrutura que tem várias características regressivas muito importantes. Primeiro, o imposto de renda, a alíquota marginal é muito baixa para padrões globais, é 27,5%, não vejo por que não ser mais alta. Eu não sou nenhum Piketty, não acredito em 70%, mas
27,5 é pouco. E tem também esses regimes especiais, pejotização chamada, do Simples, do MEI. O Simples, até onde eu sei, vale 1 ponto do PIB. No Simples, você tem pessoas que declaram, deve ter alguns aqui, talvez muitos, inclui pessoas que ganham até 4 milhões e 800 por ano. Não é pouco, né? E é interessante, o Simples tem eu também andei estudando um pouco mais o Simples para aparecer aqui hoje, sem dar assim, um grande vexame. Tem uma parte lá que eu fui atrás de perguntas e respostas, tem, acho que são 130 páginas. Ou 130 itens, acho que é enorme. Não me esclareceu nada, mas aí eu fui ver. Tinha lá umas tabelas, eu entendo a origem do item, porque a maioria dessas pessoas não pagavam. Tá? Vamos também não penalizar quem começou com isso, foi de 0 para alguma coisa. Mas agora, com nota fiscal eletrônica, com toda a tecnologia que existe, não há mais desculpa. Não há, sinceramente não há. Tem... Se eu bem entendi, você pode ter uma renda anual de 4 milhões e pagar... 4 milhões e 800. Faturamento, na verdade. Faturamento. Mas mas se você é, por exemplo, um advogado... Não, o advogado é o pior exemplo. Não, o advogado paga 4%. Não, é pior ainda. É verdade. É a tabela da construção civil. É inegável. Eu tenho muitos amigos médicos. Às vezes eu falo isso, querem me matar, né? Já tive vários que disseram, vou mandar para você o meu extrato para você pagar o DARF do meu imposto de renda. Falei, pô, tudo bem. Armin, só uma anedota, se me permite rapidamente, porque, digamos, quando você começou a falar disso aqui, tá falando de todos nós aqui, né? E eu me lembro de uma vez em Brasília, num desses anúncios de pacote, tinha uma majoração da alíquota do imposto de renda. Não lembro exatamente o que era. A entrevista coletiva fluía normalmente. Corte de gasto, aqui e ali. Quando se tocou nesse negócio do aumento, houve um frisson na sala dos jornalistas, mas o incômodo era assim, visível. Vamos mudar de tema logo. Aí tem outra coisa. Hoje tem um artigo na Folha, até vou citar, da Laura Carvalho, com quem eu frequentemente não concordo. Mas o artigo é muito bom, eu recomendo que vocês leiam. Porque um pouco de respeito. O Amadeu falou isso comigo ontem. Saindo do escritório, vindo para cá, eu falei assim, o problema que você tem com essa história toda é que todo mundo que vai ouvir a sua apresentação vai gostar porque eles acham que eles não serão atingidos. Bom, perdão aos atingidos. O fato é que a tributação dos serviços aqui no Brasil é muito baixa. A indústria é bem pesada. Nesse ponto, acho que a indústria tem razão. Vários ela tem. Outros não, mas enfim. Bom, depois tem imposto sobre renda do capital. Esse é super quente, porque aqui no Brasil, para quem não sabe, você pode criar um fundo fechado, quem tem uma certa poupança, ele é viável, e diferir, ou seja, postergar o pagamento do seu imposto até o dia de São Nunca. E no dia de São Nunca, se continuar como hoje, você paga 15%, porque é de longo prazo. Mais curto prazo é 20, 22, né? Eu acho outra loucura também. Se quiser mudar o... Bom, tem outros modelos de tributação, mas no nosso, que eu acho que é um razoável, está errado. E tem também a coisa do dividendo. No Brasil, a tributação, a isenção dos dividendos tem a ver com a ideia de não tributar 2 vezes a renda, você não tributa na empresa, que também tem uma lógica. Mas quando você junta a não tributação do dividendo com os regimes especiais, aí você está recebendo dividendo isento, você paga 4%, seu dividendo é isento. Essa é parte do jogo, tá? Então, eu estou incluindo isso e mais. Agora que está havendo uma corrida global detonada pelos Estados Unidos sobre a respeito do imposto de renda pessoa jurídica, e eles reduziram lá, o resto do mundo provavelmente vai ter que reduzir também, e esse assunto está em pauta. Acho que isso o governo já sinalizou, e como fazer, quanto
para quanto que iria cada alíquota, etc. Lembrem-se que esse é um assunto de primeira ordem, do ponto de vista distributivo. Ok. Por último, o tema também clássico de heranças e doações. O imposto de herança é baixo. Acho que o imposto de herança... Eu tenho grande simpatia pelo imposto de herança, sinceramente. Eu acho que dava para cobrar mais e eu não vejo por que não. Eu tenho mais dificuldade com o imposto sobre riqueza. Eu acho que é muito difícil cobrar, exceto a riqueza imobiliária. Ele já cobra, aí já tá, ele é cobrado. Por quê? Porque você tem um apartamento aqui em Higienópolis. Vocês não vão poder levar o seu apartamento de Higienópolis para Lisboa. Vai ter que comprar outro lá. Então, tem um pouco isso. Aí, acho difícil cobrar. Tem problemas práticos também de cobrança. Você tem uma empresa, você vai pagar o X de imposto. Eu acho que, na prática, não é um bom imposto. Também não incluo na minha lista. Alguém pode incluir. Eu já adianto que eu acho que vai ser um desastre se for incluído, mas não é por razão de eu ser rico. Eu não afetaria em nada a minha vida. Em nada, absolutamente nada. E depois tem um tema que eu nem sei se devia incluir, mas hoje nós temos algo que eu acho que é uma loucura, que é dentro do regime tributário, uma carga imensa na folha. E eu acho que isso deveria também ser repensado. Não está sendo repensado no contexto da reforma da Previdência, no grupo do qual eu fiz parte. Nós pensamos nisso, falamos, é demais, já estamos com uma proposta aqui já bastante ampla e ainda mexer nisso ao mesmo tempo é difícil. Mas algum dia, em separado, eu acho que alguém tem que repensar, porque se há um mercado importante numa economia, é o mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho ele é sobretributado, não tem a menor dúvida, e isso gera informalidade e é ruim. Bom, eu agora vou resumir aqui, falando 2 minutos sobre o que eu acho são as principais conclusões aqui, rapidamente, para não chatear vocês. Primeiro, nossa desigualdade segue muito alta, apesar de ter melhorado bastante nos últimos 30 anos. O nosso Estado não age adequadamente, nem do lado, vamos chamar, dinâmico, de longo prazo, igualdade de oportunidade, etc., nem no lado estático de impacto de transferências e impostos. O nosso Estado é grande e eu me arrisco a dizer que ele é pouco produtivo, um pouco pelos números que eu mostrei aqui e outros que estão no texto da Ana Carla. Atacar a desigualdade aqui, com certeza, exige reformas. De novo, vou usar a palavra impactantes, por falta de outra mais impactante. Reformas da Previdência e do Estado. Isso é fundamental. Isso mexe com o interesse de tudo que é lado, mas, enfim, se não for encarado, as coisas não vão andar. Isso requer também, para que isso possa acontecer, como eu mencionei, atacar logo e, em paralelo às grandes reformas, essas questões ligadas à desigualdade do nosso sistema tributário e da própria Previdência e de todos esses focos de patrimonialismo que nós temos. E, por último, eu realmente acredito, e com alta convicção, que não há nenhum conflito em matéria de crescimento em fazer isso. Eu acho que isso iria acelerar bastante o crescimento se fosse feito imediatamente. Então, estas as minhas conclusões. Obrigado pela paciência. E se vocês quiserem fazer perguntas, acho que tem um bom tempo ainda.